Você não quer ser seu amigo. O menino tem 10 anos e essa é a quarta vez que ele vai cursar a primeira série do ensino médio. É claro que a responsabilidade da reprovação é da família. Ele é o cascão da escola. Ele é um menino bonito, uma graça, mas está sempre muito sujo, assim como a irmã dele, a Marina. A mãe também. Nossa, nunca toma banho, tá sempre suja. A roupa dela dura a semana inteira, nunca é lavada. Algumas vezes chegamos a dar o uniforme da escola, a mãe agradeceu muito. Mas ela é desleixada, fala que não tem forças nem para levantar da cama de manhã. Ela fica o dia inteiro na cama, deixa as crianças andarem sujas e com fome. Ela não é casada, mas o homem da casa é trabalhador. Outro dia, precisamos até levar o menino no pronto-socorro para tomar glicose, ele estava com desnutrição. A diretora quer encaminhá-lo para uma classe especial, mas eu acho que o problema é da casa, da mãe que não cuida e não incentiva. Então é essa a situação de Augusto. Este caso contará a história de Augusto, que já reprovou pela terceira vez a primeira série. A reprovação já está se tornando algo comum nessa família de 6 filhos. As educadoras atribuem toda a responsabilidade de reprovação à mãe, sem ao menos tentar ajudá-la ou entender e reverter esse fato. Este estudo de caso foi realizado através de 3 meses de visita da pesquisadora Sandra à casa de Márcia, mãe de Augusto. Com o passar dos encontros, percebi que a família se dava um pouco desconfiada sobre mim, como se eu estivesse ali na casa para vigiá-los. Como vocês puderam perceber, Augusto tornou-se depositório da sujeira, e na escola ele é chamado como Cascão. Na minha primeira visita à escola, ouvi muito falar sobre o Cascão e a sua mãe, como desleixados e irresponsáveis. Quando iniciei as visitas à escola, percebi que a escola dizia o que a realidade estava mostrando, mas as explicações não. A casa de Augusto é pequena, possui um banheiro, um quarto e uma cozinha. Fica de fundo a outra casa em que o pai de Augusto aluga. A casa tem uma aparência de abandono. A geladeira está sempre vazia e o chão está cheio de restos de comida. Mas as crianças têm mesmo um aspecto sujo e descuidado, Sandra? De acordo com o que relatou a educadora? Realmente. Mas o mais interessante é que Márcia, quando eu chegava à casa dela, ela se mostrava prestativa, sabe? Colocava roupa nova nos filhos, dava banho neles, alimentava eles direitinho. Tudo para causar uma boa impressão. Porém, quando eu chegava, Márcia se encontrava dormindo. Ela acordava rapidamente e logo começava a fazer as atividades domésticas, como se aquilo fosse uma obrigação para ela. Pude perceber também que as crianças possuíam piolhos, porém elas são bem espertas, vivas, sociáveis e muito verbais. E o pai dessas crianças? Como é o relacionamento dele com a família? Quando Márcia se casou, ela tinha apenas 15 anos e seu marido 24. Percebi que ela se sentiu muito aliviada ao contar esses fatos para mim. Eu ando de um jeito triste, nervosa. Não sei, tem alguma coisa dentro de mim que me aperta. Deve ser nervoso. Sabe, não gosto daqui. Me dá uma tristeza. É longe de tudo. Antes, onde eu morava, tinha farmácia, supermercado grande. Agora, não tem nada. Eu morava perto do ponto de ônibus, podia ir para todo lugar. Sabe, eu falo pro meu marido. Às vezes tenho vontade de voltar lá pro Rio Pequeno. Aqui me dá uma tristeza. É tudo igual. Quando a gente não gosta do lugar, não tem jeito, né? Pra mim é tudo igual. Sábado, domingo, segunda. É sempre a mesma coisa. Me dou bem com os vizinhos. Algumas amigas vêm me visitar. Mas às vezes não tem ninguém pra conversar. Eu sinto muita falta da minha mãe. E ela mora longe. Fica difícil visitar. A vida de Márcia tem sido realmente muito difícil. Sim, ela também me confidenciou que o seu pai teve uma doença mental. Ficou internado por mais ou menos 1 ano e teve que fazer tratamento de eletrochoque. Contou-me também da doença da mãe, que tinha uma perna amputada e veio logo a falecer quando eu fazia as visitas à casa. Lembrou-se também de um irmão que faleceu em um assassinato e um outro que era bandido. Os fatos que aconteceram na vida de Márcia realmente são muito dramáticos, mas e a relação dela com o marido? Pude concluir que a falta de dinheiro é um dos grandes problemas dessa família. Ela não tocava muito no assunto e nem falava muito do marido. Disse-me uma vez que o marido possuía uma doença, mas não entrou em maiores detalhes. Das 26 visitas que eu fiz à casa, somente uma eu vi o marido. Foi num sábado e foi logo assim, no portão.
e depois nunca mais viu o homem. Podemos dizer que a irresponsabilidade e o desleixo de Márcia com a família se devem a quê? Eu não diria que Márcia é uma mulher irresponsável e desleixada. Ela apenas tenta procurar algum conforto no sono ou na religião. E como as crianças reagem a essa situação? O que pode perceber de acordo com o relacionamento da mãe com os filhos? O relacionamento com os filhos é influenciado pelas oscilações de Márcia. Marina a substitui na casa como pode, fazendo as atividades domésticas, e a menina tem apenas 11 anos. Os filhos menores, ela dá mais atenção a eles, porque necessitam. Mas é justamente em Augusto que recaem as suas irritações e seus temores. Vamos acompanhar, através do depoimento de Márcia, como Augusto é visto pela mãe. Ai, menina, ele é danado, ele é terrível, já tá criado, não tá? O que ele me dá de trabalho, nem os professores aguentam ele. Ele não deixa ninguém fazer lição, só dá trabalho. Volta e meia a professora me chama lá pra falar dele. Já apanhou tanto pra aprender, viu? E ainda precisa apanhar de novo. É verdade, viu, tia? Um dia ele saiu de casa e voltou 3 dias depois porque o pai encontrou ele no ônibus e trouxe ele pra casa e deu uma surra nele. Aos 7 anos, no mesmo ano que ele começou a escola, não é? Isso mesmo, ele não gostava de ir à escola. Às vezes ia, às vezes não ia. A professora dele sempre foi muito brava. Uma vez deu um tapa na cara da Marina porque ela não terminou de fazer a tarefa, porque não sabia. Eu fui lá reclamar e a professora foi estúpida. A gente até se desentendeu. Se me chamarem lá mais uma vez, eles vão ver só. Eu tenho um monte de problemas aqui em casa e ninguém vai saber quais são. Pressionada pela escola, Márcia pressionava Augusto, ameaçando, criticando, chegando até a lhe bater. Isto tudo era o que fazia com que Augusto fugisse para a rua, mesmo Márcia tentando trancá-lo em casa, não é mesmo? Exatamente. A mãe me confidenciou uma certa vez que já pensou em internar o Augusto, colocar ele nos juizados de menores. Diz que ele é muito esperto e pouco inteligente, mas aponta a falta de comida como a responsável pela dificuldade de aprendizagem do filho. Isso tudo que a educadora e a família relatam sobre o garoto é realmente a imagem que ele passa? Qual foi a sua impressão sobre ele? Ele é brincalhão, simpático, os vizinhos e irmãos gostam dele. Mas percebi com clareza, na voz da mãe, pelo protesto que ela tem, que o filho é sempre responsabilizado pelas coisas, tanto em casa, na escola. Ao falar sobre a escola, conta que sempre o acusa de roubo, de mexer com as meninas, revelando suas palavras a consciência de que Augusto está marcado e que isso é uma grande injustiça. E afinal, o que ele faz para se defender dessa marcação que tem sobre ele na escola? Ele encontrou uma forma interessante de se proteger perante essas situações. Sabe, tia, na escola, aqui em casa, todo mundo culpa eu de tudo que acontece. Se um brinquedo quebra, se a parede suja, se a Marina não limpa a casa, tudo é culpa minha. Mas, tia, agora eu sou fiscal de sala, então ninguém mais me acusa de fazer as coisas erradas. Agora eu conto para a professora quem que fez errado, então eles não me acusam mais. Daí, tia, quando eu vejo um moleque indo pra sala sem ninguém tá lá dentro, eu vou atrás dele e vejo ele mexendo na mochila de alguém. Aí eu dedo ele pra professora, mas ele mente, não fui eu não, mas foi ele. Aí ele fica todo santinho depois. Muito interessante ele ter conseguido um meio positivo para de alguma forma se defender das acusações. Mas eu ainda queria saber o que ele pensava da escola. Foi aí que em uma das minhas visitas eu levei lápis e papel. Oi, crianças, a tia trouxe uma brincadeira para vocês hoje, ó. Eu quero que cada um desenhe uma escola, mas bem bonito para a tia. O meu vai ser o desenho mais bonito, viu, tia? Não vai. Deixa eu ver o que você desenhou, Augusto. Nossa, quem que é essa aqui? É a sua professora? É minha professora, e eu desenhei uma escola com telhadinho. Aqui é a sala, sabe, tia? E ela tá com uma régua na mão pra bater em quem não presta atenção na aula. Depois de eu analisar e perguntar o que cada um tinha feito, pedi então para que eles ensinassem algo que tivesse a ver com a escola. Augusto começou a contar uma história. No primeiro dia de aula, a professora veio e enfiou uma régua plá, no meu pescoço. Depois ela veio e enfiou do outro lado, plá, no pescoço. Não. Aí, tia, eu morri. Aí meu pai veio e atirou na tia. Tá! Aí ela morreu. E eu também. Augusto, vai já para a parede. Você vai ficar aí de costas até quando eu mandar.
Mas eles sempre me acusam de briga, de roubo, de tudo, de mexer com as meninas. Por que você acha que isso acontece? O Augusto tem razão, porque lá na escola todos riem que ele vai de roupa muito grande. Só que também é verdade que ele provoca as meninas. Augusto se mostrou um menino carente, que procurava atenção. De certo modo, ele é individualista. Gosta de um espaço só para ele. A presença constante dos irmãos o incomodava profundamente. Mas também se mostrava um garoto prestativo e cuidadoso com os irmãos mais novos. Outro fato importante de relatar é que, com exceção do pai, Augusto foi criado num contexto feminino, não é? Exatamente. E isso o incomodava muito. Muitas vezes eu ouvi ele dizendo, esse bando de mulherada. Mas ele é um menino que quer só o bem-estar das pessoas. E afinal, o que aconteceu com Augusto? No outro ano, começou a cursar pela 4ª vez a primeira série. Mas, segundo a nova professora, Augusto chega a faltar quase um mês inteiro. Tudo indica que frequentar a escola deixou de estar em seus planos. E de acordo com as conversas que eu tive com a nova professora, percebi que ela ficou impressionada com a discriminação que Augusto sofria dentro da escola. Ele se surpreendeu quando viu um garoto pequeno, ingênuo, afetivo e, sobretudo, inteligente, que teria toda a possibilidade para passar para a 2ª série, se pelo menos ele comparecesse às aulas. Mas Augusto não compareceu em nenhuma prova, apesar de ela ter enviado todos os avisos. Infelizmente, essa foi a forma em que Augusto teve para responder aos ataques das educadoras. Você não quer ser seu amigo.